Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esse nosso encontro de todas as manhãs, já tradicional encontro de todas as manhãs. A nossa convidada já conectou, vamos chamar ela aqui. Hoje, Davidson Malaco, muito bom dia, que alegria te ter aqui com a gente. Hoje nós vamos tratar sobre a LGPD, a Lei Geral de Processamento de Dados. Falei certo, Giovana? De proteção de dados. Lei Geral de Proteção de Dados. A nossa Isso. convidada é a doutora Giovana. A Giovana é sócia do DCLC Advogados. A Giovana que é mestre em Direito pela UFMG, dentre outras qualificações. Bom dia, Giovana. Um prazer te ter aqui. E para a gente tratar desse tema extremamente atual, né? Super atual, gente. É um prazer, viu, a gente estar falando aqui com vocês. É um tema que eu amo, já falei isso com o Gustavo. A gente, desde que eu comecei a mexer com isso, eu apaixonei com essa área. Estou hoje na comissão da OAB aqui de Minas, faço parte de grupos de estudos, da agência, tem um grupo, tem uma associação nacional de proteção de profissionais de proteção de dados. Então, assim, estou super focada. Envolvida, iniciou um novo curso superior na área de tecnologia também, né? Estou fazendo ciência da computação, porque acho que tem tudo a ver com direito hoje em dia, mas ainda com a LGPD. Na verdade, já estou passando da metade do meu curso já, caminhando. A verdade é que a tecnologia veio para ficar já há algum tempo e agora, com essa história de pandemia, a gente teve que acelerar algumas coisas e em razão disso, essa norma que estava para entrar em vigor, postergar, enfim, você vai explicar isso para a gente, ela se torna ainda mais importante e útil nesse momento que a gente vive. Giovana, a primeira pergunta que eu queria te fazer, o pessoal que está assistindo a gente, tem um aviãozinho aqui embaixo, clica no aviãozinho, que eu até vou fazer isso daqui a pouquinho, e convide os seus amigos a vir participar desse bate-papo. E se quiserem mandar perguntas, fiquem à vontade para mandar perguntas, vocês vão clicar na interrogaçãozinha que tem aqui embaixo, e aí vocês mandam a pergunta, que não corre de eu perder a pergunta. Giovana, o que é a LGPD? Vamos lá. Primeira coisa, então, pelo próprio nome, Lei Geral de Proteção de Dados. A primeira coisa, então, que a gente tem que entender é o que é o dado, porque muita gente acha que a lei está querendo proteger know-how de empresa, segredo industrial, e a lei não está preocupada com isso. Para isso, já tem milhões de outras leis que estão querendo preocupando com isso. Essa lei, ela quer saber do dado pessoal nosso, pessoa física. Então, é o dado das pessoas físicas que a gente trabalha com alguma finalidade econômica, ou que a gente teve acesso por alguma finalidade econômica. Mas não necessariamente tem que ser o seu nome, meu nome, CPF, endereço, esses dados que a gente tem mais acostumado na nossa cabeça. A lei ela está vinculada também a dados que identificam alguma pessoa. Então, por exemplo, nós estamos aqui conversando hoje, se só tivesse mulher entrando na live e eu falasse assim, não, eu quero falar de uma pessoa, mas eu não quero falar o nome, é um homem. Então, assim, todo mundo vai saber que eu estou falando de Gustavo, porque é o único homem que estaria aqui. Então, assim, qualquer dado que identifica ou torne alguém identificável, tá? Um exemplo... E só vale para pessoa física, então? Para pessoa, dados então, só físicas. A legislação é para proteção de dados para pessoa física viva. Viva, porque a lei fala o seguinte, que é de pessoa natural. Então, pelo nosso conceito jurídico de pessoa natural, vai dar do nascimento até a morte. Inclusive, vai ter umas discussões se o nascituro entra, não entra, enfim. Mas, por enquanto, ninguém discutiu ainda. Vamos considerar uma pessoa viva, porque depois que a pessoa faleceu, não vai ser a LGPD que vai proteger mais os dados dela. Aí, elas vão ter outras proteções. Aí vai ter a proteção do Código Civil, do direito de imagem, enfim, o espólio que vai se virar, mas não mais com base na LGPD, tá? Então, a gente tem que preocupar com os dados de pessoas físicas que a gente lida no nosso dia a dia. É isso que a gente tem acesso por questões econômicas, por questões de trabalho. Também não estou falando de dados que eu tenho acesso para fins particulares. Então, o Gustavo me deu o telefone dele porque ele é meu amigo e me deu o telefone. Isso não é um dado pessoal protegido pela LGPD. Porque ele tem esse acesso, eu não faço uso desse dado para nenhum fim econômico, tá? E também são excluídos, por exemplo, fins de pesquisa, educação. Então, se a gente estiver, por exemplo, tratando de um dado pessoal para fins jornalísticos, tudo isso está fora da LGPD. Tá? Se houver abuso, outras leis vão proteger as pessoas. A LGPD quer proteger os dados, principalmente as empresas ou qualquer pessoa física. Nós que trabalhamos numa empresa temos acesso
e que a empresa teve aquele acesso por conta da atividade econômica que ela desenvolve. Tá? Então, essa é a finalidade da lei. E aí, gente, é qualquer dado. Não é só dado escrito, não é só dado que está no meu computador, não é só dado que eu gravei no meu computador. Isso é um erro que muita gente comete na hora que pensa, mas eu não salvo no meu computador. Se você teve acesso, se você leu aquela informação, aquele dado no seu computador, é um dado pessoal que você teve acesso. Então, tomar cuidado com dados que a gente fala no telefone, tomar cuidado com dados que a gente escreve num papelzinho. Anotei um recado para alguém que tinha o nome e telefone daquela pessoa. Isso aqui é um papelzinho que eu anotei um recado que eu recebi no trabalho. Então, é um dado pessoal que eu tive acesso por meio do meu trabalho. Então, é um dado que eu tenho que tomar cuidado. Né? Suponha que é uma pessoa que não quer divulgar o telefone para ninguém. Eu anotei aquele telefone por causa desse papelzinho. Todo mundo teve acesso ao telefone. Eu vou responder por isso. E aí, quando eu digo eu empresa, e eu digo eu, funcionário da empresa, que não cuidei daquele dado com o devido cuidado. Então, assim, dado pessoal, respondendo a dúvida sua, é isso. É dados de pessoas físicas e que a gente tem acesso por conta de alguma atividade econômica que está sendo desenvolvida. Tá, então, a legislação ela tem por objetivo proteger as pessoas naturais, né, do nascimento ao falecimento, da utilização indevida de pessoas que tiveram acesso aos dados dela. E é interessante mesmo que você falou que vale o dado escrito. Quando a gente pensa em proteção de dados, a gente sempre pensa nos dados que estão no computador, né, nos dados virtuais. E realmente a gente tem as fichas, tem as anotações de telefone, tem as conversas. Então, a proteção de todos os dados que, porventura, a empresa ou quem exerce atividade econômica tem acesso. Então, partindo desse princípio, eu posso entender que, sei lá, um consultório de dentista, tem até a Natália que sempre está com a gente aqui, hoje eu não vi se ela entrou ainda, um consultório de um dentista, aquela informação lá do agendamento, aquela fichinha lá do laudo, né, com as radiografias e tal, isso entra na proteção. Entra, e aí se a gente estiver falando, por exemplo, de consultórios que envolvam qualquer atividade relacionada à saúde, seja de médico, dentista, fisioterapeuta, psicólogo, tudo isso, gente, ainda são considerados por lei dados sensíveis, que a gente tem que ter uma proteção mais especial ainda. A lei diferencia, então, dados, quer dizer, dados genéricos de dados sensíveis. Tem um genérico. Eu tenho o meu genérico. Tenho as minhas espécies, dados sensíveis. Voltou. Eu tenho genérico meus dados, tenho umas espécies, por exemplo, eu tenho meus dados sensíveis, tem uma outra categoria que eles chamam de dados de crianças e adolescentes, que eles separam porque o tratamento de crianças e adolescentes é mais restrito ainda quando você está falando de um dado de criança e adolescente. Então, até mesmo, por exemplo, vamos no seu exemplo, um consultório de um dentista. Ele pode ser que ele lide até mesmo com essas duas subcategorias, porque ele pode ser que ele está lidando com um dado sensível, que é a ficha realmente do dentário daquela pessoa, e pode ser que ele trabalhe com crianças, então, ou crianças, adolescentes. Então, ele está com dois vieses ali que ele tem que preocupar mais ainda, tá? Por quê? Porque nesses dois casos, a lei vai exigir relatórios específicos e tratamentos específicos, tá? Ela é um pouquinho mais chata porque é para proteção maior mesmo. São dados sensíveis por lei, tá? Primeiro mito que eu tiro, dados financeiros não são dados sensíveis por lei, tá? Para todo mundo aqui mas para a lei não. O brasileiro tem esse tabu com salário, com tudo. Então, o dado financeiro, ele é dado, é protegido, mas não tem a categoria de dado sensível. Sim, por exemplo, seu extrato bancário, tudo isso é um dado sensível. Seu contra-cheque, não, dado sensível não, é um dado pessoal protegido, mas não é dado sensível para fins da lei. O que é um dado sensível? É um dado que refere à saúde, que se refere à sua opção religiosa, opção sexual, opção sindical, opção política, então filiações políticas, filiações a sindicatos, associações, tudo isso é considerado um dado sensível por lei, tá? Quando você tem um dado sensível, gente, você tem que ter um relatório específico daquilo ali que você está tratando, com quem está tratando, por que está tratando daquele dado. Tinha realmente que ter acesso àquele dado? Todo mundo, porque, ok, eu estou num consultório de um dentista em que eu tenho dados sensíveis, né? Porque são dados de saúde da pessoa. Mas será que todo mundo que trabalha naquele consultório tinha que ter acesso a esse dado sensível?
Ou será que dá para limitar que algumas pessoas tenham acesso e outras tenham acesso aos outros dados dos pacientes que não são sensíveis? Então, por exemplo, a secretária que só agenda telefonemas, agenda consultas, ela não precisa ter acesso a todos os problemas que você está indo lá resolver. Para que ela tem que ter acesso aos seus problemas dentários? Para que ela tem que ter acesso a qualquer questão de saúde sua? Porque às vezes você vai num dentista, mas você fala com ele, não, dentista, eu tenho alta pressão alta, ou então eu tô com alguma doença específica, porque ele tem que ver até o tratamento específico para o que ele A pode se gente, aplicar diante pensando daquilo. assim em efeitos práticos para o pessoal que está vendo a gente, que está preocupado, puxa, eu tenho um consultório, ou eu tenho uma pequena empresa, eu preciso. O que é recomendado? Que a empresa cria o quê? Algum procedimento? A lei parece que fala em tratamento de dados. É esse o termo que a lei usa? Tratamento. E o tratamento aí também é outra coisa que o pessoal meio que confunde, porque o tratamento do dado, ele não é você simplesmente mexer com aquele dado ou salvar aquele dado no seu computador. A lei, ela tem uma lista enorme do que ela considera tratamento. Tem um artigo específico que vai falar assim, tratamento para fins da lei em resumo, vai ser do momento em que você teve acesso ao dado, então, acessar o dado por qualquer meio é um tratamento. Alguém me ligou, me deu um dado, eu estou recebendo aquele dado, eu estou tratando o dado. Eu acessei na internet o site do meu cliente, ou o site do convênio de saúde do meu paciente, é um dado pessoal que eu estou acessando. Se eu acessei, é tratamento. Tudo que você faz com aquele dado também é tratamento. Se eu salvei, se eu modifiquei, se eu compartilhei com E o terceiros. que um médico, ou um dentista, um psicólogo, o que ele deve trazer de recomendação para sua secretária? Ou quais as formas, os procedimentos, né, de tratamento indicados para ele junto lá aos seus colaboradores, secretária, instrumentista, enfim. O que é recomendável fazer? Olha, primeira coisa é o próprio empreendedor, né? O próprio empresário, ele tem que entender quais dados que ele está lidando ali no dia a dia dele. Porque uma coisa, Giovana sendo uma paciente de um médico, tá? Giovana o médico tem acesso ao meu nome, tem acesso à minha carteira lá do meu convênio, CPF, normal, meu e-mail. Esse tipo de dados não tem nenhum problema a secretária ter acesso. Então, esse é o tipo de dado que é um dado normal, é um dado pessoal meu, que ela tem que ter acesso, ela tem que ter sigilo, mas não tem problema. Aí agora, quando eu parto lá, vamos lá, agora eu tenho minha ficha médica. Giovana tem vários problemas médicos. Para que a secretária vai ter acesso àquilo? Então, a primeira coisa que a gente fala, quando a gente começa a fazer, existe um procedimento que é a adequação das empresas ao que a lei fala. Esse procedimento de adequação, ele sempre começa com entrevistas, que na verdade é a própria pessoa perceber que tipo de dados que ela lida. Então, o que vale a pena o médico, um dentista, o empreendedor em geral fazer? Primeira coisa, coloca numa planilha todos os dados e quem que mexe com cada dado. Então, vamos lá. Quem trabalha na minha empresa? O Gustavo trabalha na minha empresa. Gustavo, o que você faz no seu dia a dia? O Gustavo é o meu recepcionista. Então, o Gustavo, ele atende todo mundo, ele agenda, mas ele agenda onde? Aí entra num sistema meu e esse sistema agenda. O que ele tem acesso dentro desse sistema? Por mais que ele não use, tá? Às vezes o Gustavo realmente não usa meus dados médicos, mas se ele clicar numa abinha X do sistema, ele vai ter o acesso. Então, a gente tem que avaliar. Ele realmente precisava ter isso? Porque se não precisa, o Gustavo, como recepcionista, não precisava ter isso, então nós vamos ter que ligar para o pessoal daquele sistema para bloquear ou mudar uma gestão de acessos dentro do sistema. Então, por mais que a pessoa não use, o importante é saber o que ela consegue fazer e não o que ela faz só. Então, assim, primeira coisa, fazer esse mapeamento dos dados. Até eles falam, é o data mapping. O que eu faço com Que é um quais dados diagnóstico. eu tenho acesso? Um diagnóstico. Um diagnóstico, sabe? De quando começa até o momento em que termina. Então, o Giovana não é mais paciente desse consultório. O que eu fiz com a ficha dela? Eu guardei num arquivo morto, porque gente, hoje em dia eu sei que os médicos trabalham ainda com a ficha física, até porque eu sei que a parte de digitalização de ficha médica é um horror em termos de legislação. É caríssimo. Não é só digitalizar, não. Eu já acompanhei esse procedimento, eu sei que é caro. Então, o que eu vejo? O que o pessoal faz? A ficha ainda é física e o pessoal simplesmente guarda no arquivo morto, que fica, às vezes, num porão de algum lugar.
Isso, gente, é tratamento. Até o momento que aquele dado está com você, porque ainda que seja num arquivo morto, que tem 20 anos que você não olha aquele arquivo morto, se der algum problema naquele arquivo morto, você vai continuar respondendo do mesmo jeito. Então, as pessoas também têm que parar com a ideia de que o dado é só o dado que eu estou tratando, que eu estou usando. O tratamento ele vai, inclusive, para o dado que eu arquivei. Os dados que você tem sob sua posse, você tem que tratá-los de maneira adequada. E quais as punições? Quem descumprir essas recomendações, quem porventura vazar ou não tratar de uma maneira adequada, quais as penalidades cabíveis? A lei, ela estipula várias penalidades, tá? Ela pode começar com uma mera advertência. Então, a lei determinou a criação de uma Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, nós vamos ter essa agência, ela que vai fiscalizar. Então, qualquer pessoa pode também fazer uma denúncia, outros órgãos podem fiscalizar. Então, você pode ter um PROCON fiscalizando, você pode ter as delegacias de defesa do consumidor. Qualquer um, inclusive, pode, denunciar. Tá? Quem aplica as penalidades vai ser a Agência Nacional, por enquanto, pode ser que ela delegue em algum momento para outro órgão também. Ela pode, a primeira, ela pode aplicar só uma advertência, falar, olha, o que você fez? Aconteceu isso, recebi a denúncia, me conta aí, como é que você fez com seus dados? O que você está fazendo? E aí eu acho que nesse primeiro momento, a ideia, pelo menos, é que seja mais instrutivo, educacional. Vamos colocar todo mundo para entender o que a lei quer. Mas também se a Agência Nacional recebeu uma denúncia, for lá no seu consultório, você não fez nada, você não tem nem mapeamento dos dados, aí acho que a coisa pode ficar mais feia, porque ela pode aplicar multas. E as multas, elas vão até 2% do faturamento bruto daquela empresa, ou se for um grupo econômico, do grupo. Então, assim, limitados a 50 milhões, tá? Mas mesmo assim, se pegar uma multa, e é por infração, não é porque eu já recebi uma multa hoje que eu não posso receber outra amanhã. As multas são aplicadas por infração que for verificada. Então, claro que se você comprovar que você fez, não, eu já fiz um mapeamento, eu coloquei antivírus, eu fiz várias práticas sugeridas até mesmo por áreas de TI, e aconteceu o vazamento, eu acho que a Agência Nacional entende, né, que não é quem sofreu o vazamento, é quando que alguém vai sofrer aquele vazamento. Né? Hoje em dia, todo dia sai um Anonymous da vida divulgando um dado. Então, quem vai sofrer o vazamento hoje? Essa é a dúvida. Mas o que a gente está fazendo para evitar que esse vazamento aconteça? Então, eu fiz aquilo. Então, é o que eu fiz para evitar, como eu estou resolvendo a situação agora que o problema já aconteceu, e quais são as medidas que eu estou prevendo daqui para frente. Isso é o que a Agência Nacional vai te perguntar. E se você não tiver isso bem esclarecido para ela, aí realmente a multa, vai vir reincidência. E aí você pode ter certeza que no dia seguinte ela vai procurar outra infração para te multar de novo, até se aprender que o negócio vai ter que melhorar. E essas multas, sem prejuízo de eventual indenização por dano moral, quer dizer, a responsabilidade civil no que diz respeito à pessoa que teve vazamento, ela continua. Continua. Inclusive, a lei é muito clara com relação a isso. A lei não fala, a gente está acostumado com o Código de Defesa do Consumidor, que chama o consumidor. Nesse caso aqui, a lei fala que é o titular do dado. Então, nós somos titulares dos dados pessoais, tá? Então, o titular do dado pessoal, ele tem plena liberdade de procurar na justiça, que ele entender cabível, a reparação que ele entender. Eu lembro que, não sei se foi no final do ano passado ou começo deste, o STJ soltou uma notícia que estava extremamente preocupado com o aumento de demandas que viriam assim que a lei entrar. Porque a gente já sabe que o Código de Defesa do Consumidor, quando ele surgiu, foi uma enxurrada de demandas. E o brasileiro é um litigante contumaz, né? O brasileiro gosta de litigar. Gosta. E aí, pra você ter uma ideia, eu lembro que eu estava um dia, ano passado, eu estava no Tribunal Regional do Trabalho, esperando para despachar com o desembargador, e vários advogados do meu lado conversando, eu comecei a ouvir conversas falando assim, agora que a Justiça do Trabalho reduziu, eu vou começar a mexer com esse negócio de dados. Então você vê que a pessoa, eles nem sabiam o que era, a lei tinha acabado de ser promulgada, então o pessoal está assim, vou mexer com esse negócio de dados, porque a Justiça do Trabalho reduziu muito o número de demandas. Então você vê que eles tentam equilibrar. E essa foi uma preocupação muito clara do STJ, de ter um aumento e ter que criar, por exemplo, juizados específicos para começar a tratar com dados. Se vocês entrarem no site do PROCON de São Paulo, eu entrei antes de ontem nesse site,
ele tem explicações muito boas, inclusive eles têm até slides ótimos sobre a LGPD. Legal, mas vou colocar aqui na descrição depois. você já consegue lá fazer reclamações vinculadas a dados. E assim, é bem específico. Solicitei alteração dos meus dados, não foram alterados. Solicitei exclusão dos meus dados, não foram excluídos. Então, assim, você vê que eles já estão... Eles têm uma aba lá que você vai clicando e é bem específico com relação à LGPD já. Não obstante, a LGPD nem esteja em vigor. Tá? Pois é, quando que ela vai passar a valer? Acho que nem Deus está sabendo essa ainda, Deus. Porque o que aconteceu? A lei, quando ela foi promulgada, quando ela passou no Congresso, ela falou que a vigência dela, no final das contas, a vigência dela ia ser agosto agora, de 15 de agosto deste ano. O que aconteceu? Veio uma MP que, no meio de um monte de assuntos de direito privado, o último artigo dela foi e prorroga a vigência da lei para dia 3 de maio de 2021. Então, hoje nós temos uma MP 969. MP, para quem é leigo, é medida provisória, que o presidente da República faz, né? Então o presidente lançou uma medida provisória que falou o seguinte: não, a LGPD vai passar a vigorar só em maio do ano que vem. Só que uma MP, para quem também não mexe com direito, a medida provisória ela precisa ser convertida em lei para ela valer. Ela tem 120 dias de validade, parece, não é isso? Ou 90? Acho que 120. 180, menos 6. Se o Congresso não vier vamos dizer, referendá-la, transformá-la em lei, ela perde a vigência. Só que olha só, a vigência em tese da lei, ela ia ser em 15 de agosto. Agora, se a medida provisória não for convertida em lei, a medida provisória, se não me engano, ela tem até o final de agosto agora para ser convertida em lei. Então, se ela não for convertida, a LGPD entra em vigor imediatamente. 1º de setembro ela está valendo. No dia que ela não for convertida, ela entrou em vigor, né? Só que, ao mesmo tempo, o Senado tinha um projeto de lei para mudar a vigência da LGPD. E esse projeto de lei acabou de ser aprovado também na Câmara, com algumas alterações, voltou para o Senado. No final das contas, está com o presidente agora para poder sancionar ou vetar um projeto de lei que fala o seguinte: a LGPD entra em vigor agora, agosto mesmo, como já estava previsto, mas com sanções somente a partir de agosto do ano que vem. Então, a gente está nesse limbo, porque se o presidente também não sanciona essa lei e a medida provisória cai, tudo entra em vigor em agosto agora. Lei e sanções, tá? Se a MP, por alguma razão, é convertida em lei, vai ser só em maio. Se o presidente sanciona essa outra lei, vai ser em agosto agora, com sanções em agosto do ano que vem ainda. Então, tá essa confusão. Ainda está um tanto quanto nebuloso. O Hudson, desde Manaus, mandou uma pergunta para a gente. Eu vou passar ela, Hudson. Mas antes, você falou sobre que você estava na Justiça do Trabalho, os advogados conversando, me veio uma coisa na cabeça aqui. Às vezes, eu sou um cara muito curioso. Se eu estou num local e tem alguém conversando com outra pessoa, conversando no telefone, eu paro para prestar atenção. E aí a gente vê dentro do elevador, eu já segui gente que saiu do elevador contando um caso para eu ver o final da história. Então, acontece muito, você está no tribunal aqui, no Fórum Lafayette, enfim, algum desses órgãos da justiça, e vê alguém no telefone com um cliente. Não, porque sei lá o que e tal. E ali saem informações que, se você conhecer a pessoa, você identifica. Tem um caso que você conhece, eu não vou citar nomes, de que a gente estava numa recepção de um médico e a gente descobriu que uma amiga estava grávida porque a gente ligou o nome da pessoa de uma conversa com a secretária marcando uma consulta. Então, em razão da LGPD, a gente vai ter que tomar mais cuidado, né, os advogados, nossos colegas aí do direito que estão nos assistindo, né, o nosso operador, os próprios servidores, que porventura, se bem que aí não tem tratamento financeiro, né? Você até pode me responder se o poder público, se o Estado também tem que ficar atento a isso. Enfim, tem uma parte específica. A partir de agora, essas conversas no telefone, em princípio inocentes, numa recepção de um médico onde tem um monte de gente esperando, aguardando uma audiência onde tem um monte de gente aguardando, ou dentro do elevador, o pessoal vai ter que ter mais cuidado com isso? Muito mais, tá? Conversas até, eu gosto de falar o seguinte, gente, hoje em dia, até mesmo dentro de casa, você tem que tomar cuidado, porque a gente está vivendo uma era em que a parede não é mais tão grossa quanto antigamente. Então, eu escuto o espirro do meu vizinho. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque se o meu vizinho estiver falando alto lá sobre um dado pessoal e eu começar a ouvir, isso pode dar problema para ele. Então, assim, claro que é o extremo, é uma brincadeira, mas temos que tomar cuidado, sim.
Principalmente, o brasileiro é muito comunicativo, né? Então, assim, se a gente começar a manter, a não ficar tão preocupado com o que a gente fala, a gente pode ter um problema. Imagina no caso seus lá, se a pessoa não quisesse saber, sei lá, seja uma situação muito atípica, aquele dado jamais poderia ter caído no seu ouvido, tá? E aí caiu, e aí isso vai dar um Não, e eu problema. na hora eu tirei foto de onde eu tava pra ver que eu tava, já mandei no grupo, parabéns, papai, vai ser pai, eu não quis contar pra ninguém, para um grupo com um monte de gente. Então, assim, se a Imagina. lei tivesse em vigência, esse médico, a clínica poderiam ser responsabilizados. Poderiam. Se a pessoa se sentiu lesada com aquilo, olha, vocês não trataram. Isso aqui era um dado meu, é um dado, inclusive, sensível, jamais poderia ter sido feito dessa forma. Segundo lugar, para que a secretária tem acesso a esse tipo de informação? Ela realmente precisa? Nós estamos falando de um dado sensível. Quando a gente fala de um dado sensível, a finalidade tem que estar muito clara. Para quê? A necessidade, a lei fala de alguns pilares, dentre eles, necessidade, finalidade e o tempo de que eu vou ter acesso àquilo, tá? Então, assim, realmente, o médico precisa ter acesso pela finalidade do trabalho dele, mas a necessidade da secretária ter acesso existe ou não existe? Entendeu? Então, isso é importante. Se às vezes ela faz realmente algum trabalho que ela precisa ter acesso, mas se isso envolve, então ela tem que ter um treinamento muito específico para que ela entenda que o sigilo daquele dado que ela está lidando. E esses treinamentos é um outro ponto que a LGPD foca muito, tá? A LGPD, ela prevê, e isso é importante falar, a obrigatoriedade de toda empresa ter uma pessoa um cargo novo. Agora a lei criou um cargo novo que todo mundo tem que ter, que é o encarregado, tá? Na Europa o nome é DPO, Data Protection Officer, porque a nossa lei, ela veio meio que copiada do regulamento europeu que lida de dados. O regulamento europeu prevê essa figura do DPO e a nossa lei prevê a figura que ele chamou de encarregado. Quem que é esse encarregado? Esse encarregado, ele é a pessoa que vai ser, pode ser física ou jurídica, você pode contratar uma empresa para ser o seu encarregado, mas ela é a pessoa que vai ser o contato do consumidor, do titular do dado com a empresa, é o contato da agência nacional com a sua empresa, é a pessoa que tem que ser responsável por verificar realmente se a empresa está adequada à lei, ela tem que fazer o treinamento de todo mundo, não é fazer treinamento uma vez, eu estou livre, não. Treinamento é constante, é verificar que o treinamento está surtindo efeito, é fazer um treinamento específico até mesmo por setor de cada empresa, porque cada setor lida com um tipo de dado diferente e tem que ter uma preocupação diferente. Então, esses treinamentos, o DPO, para você ter uma ideia, na Europa, ele já tem até seguro. Não que ele tem que ter, mas já tem seguradoras, porque o seguro de responsabilidade civil. E porque vai ser muito cobrado, tá? Não é qualquer pessoa, então eu não quero contratar ninguém porque eu estou precisando... Vou nomear alguém aqui só para ter, para proforma e... Tem. A pessoa que for nomeada, que tome muito cuidado, porque a responsabilidade é grande. E se for o próprio dono da empresa, eu acho que já vai ser considerado inadequado. Pra você ter uma ideia, a gente teve uma empresa multada na Bélgica porque ela colocou o chefe do compliance como o DPO. E aí eles entenderam que não, o chefe de compliance não poderia ser o DPO, porque teria incongruência ali de interesses, choque de interesses. Então eles multaram a empresa porque colocou uma pessoa inadequada no entendimento da agência deles, do regulamento deles, tá? No Brasil, nossa LGPD não fala nada, mas o regulamento europeu também não falava. Agora, tudo que acontece lá, a gente começa a ter medo que aconteça aqui quando a lei entrar em vigor. Então, assim, sempre colocar uma pessoa que seja independente, que tenha liberdade efetiva para poder ir lá, corrigir o que achar que está errado, pedir para vincular, porque muitas vezes o próprio DPO não vai conseguir fazer por si só. Igual no caso que eu estava falando com você da dentista. Se para que o recepcionista não consiga acessar a ficha da pessoa, ela teria que deixar de clicar, não pode ter acesso a um clique. Isso depende de mudar o sistema, e isso vai ser um custo para a empresa que talvez ela não consiga ter agora. A recepcionista, então, ela tem que ser eximida daqui, porque o DPO, pelo menos, também tem que ser eximido, porque o DPO fala, olha, eu já requeri, eu fiz meu requerimento, agora se a empresa vai conseguir fazer ou não, aí eu tomei as medidas. O último que eu estou perguntando aqui
ele coloca entre aspas, se você vê como uma possível banalização do legítimo interesse, ele coloca legítimo interesse entre aspas, e a polêmica envolvendo o tratamento dos dados pessoais dos usuários. Então pode haver aí alguma banalização desse legítimo interesse e a polêmica envolvendo esse tratamento dos dados. Tá, só para esclarecer o que é o legítimo interesse, tá? Porque Hudson, isso é uma discussão super séria, tá? Por que ele está falando do legítimo interesse? A lei, ela fala que as empresas, elas podem lhe tratar dados de pessoas, ainda que não tenham o consentimento delas, tá? Vou te dar um exemplo. Eu estudei minha vida inteira no Marista, tá? Agora, suponha que minhas notas foram horríveis, eu quero excluir aquilo dali da minha vida, porque aquilo dali está maculando no meu currículo. Eu vou ligar para o Marista e falar, Marista, eu quero que você delete as minhas notas, porque eu não gostei. O Marista vai falar, Giovana, não posso fazer isso. Eu tenho uma lei que me obriga a guardar seu histórico escolar pelo resto da sua vida. Então, eu não posso deletar nada seu do meu sistema. Sinto muito. Tá? A Giovana não quer dar o consentimento para que aquilo ali exista, mas o Marista tem uma base legal para manter aquele tratamento daquele dado, queira Giovana ou não. O que ele tem que fazer? Ele tem que observar os limites da finalidade dele. Tem que manter... Porque esse a lei... é o legítimo interesse para guardar os dados. Esse, no caso, ele tem uma base legal. Por lei, ele tem que tratar dados, independente do interesse, tá? Então, a lei cita algumas coisas. Então, eu posso tratar um dado porque eu tive o consentimento da pessoa, ou eu posso tratar porque a lei me obriga, ainda que eu não tenha consentimento. Eu posso ter aquele dado, o tratamento daquele dado, por alguma obrigação contratual que eu tenho que cumprir. Então, eu firmei um contrato com uma empresa, tive acesso ao dado pessoal do representante legal, porque alguém tinha que assinar o contrato e eu precisava ter certeza que aquele ali representava a empresa. Então, assim, dentre dessas listas que a lei coloca, que a gente pode lidar com os dados, tratar os dados, então eu tenho consentimento, eu tenho legislação, eu tenho contrato, e uma das formas que a lei fala é legítimo interesse, tá? Aí que vem a dúvida. Por quê? Quando a lei vira e fala o seguinte, o empresário ele pode tratar o dado pessoal de quem ele quiser, desde que ele justifique o seu legítimo interesse. A pergunta é, o que é o legítimo interesse? E aí, é um conceito aberto. Esse como uma carta na manga, para no dia que eu for lá e a Agência Nacional me perguntar com base em que eu estou usando aquele dado, eu vou falar, se eu não tiver consentimento, se eu não tiver lei, contrato, nada, eu vou jogar legítimo interesse. Então, acho que a pergunta vai muito nesse sentido. Se vai ter uma banalização. O legítimo interesse, o tratamento com base em legítimo interesse, ele tem que ser precedido, inclusive, de um registro que justifique o legítimo interesse. E aí vem aquelas outras... os outros parâmetros da lei, que é a finalidade, a necessidade, o tempo. Então, qual é esse legítimo interesse? O legítimo interesse não é só uma coisa que eu vou simplesmente alegar, não sei, então, legítimo interesse, pronto. Eu tenho que justificar, eu tenho que formalizar, eu tenho que ter um relatório que vai formalizar bonitinho por que eu estou justificando com base em legítimo interesse, qual é o meu legítimo interesse, quais são os limites que eu estou aplicando aquele dado dentro desse legítimo interesse, tá? Por exemplo, até a proteção do crédito é uma base legal para você poder tratar o dado de uma pessoa. Então, eu não preciso do seu consentimento. O cadastro positivo, por exemplo. Você vê que o cadastro positivo hoje em dia não precisa do seu consentimento para existir. Foi criado o cadastro positivo independente do seu consentimento, com base também, e a justificativa muito vai ser proteção do crédito. É uma base que a LGPD permite que você tenha tratamento de um dado mesmo sem ter o consentimento. Você disse que os órgãos públicos também são obrigados a se ater às regras da LGPD. Sim, tem um capítulo específico lá para tratamento de dados por órgãos públicos. Eles têm limites, mas muito parecido com o nosso em termos de necessidade, finalidade. Mas o deles, o órgão público tem que ter muito mais... Os relatórios são mais exigidos, tá? Para que se formalize tudo que está sendo feito. E uma limitação quando, por exemplo, um órgão público contrata um ente particular para prestar algum serviço. Então, você tem, por exemplo, o nosso TJ de São Paulo, que ia contratar a Microsoft, não vai mais, mas suponha, ela estava contratando uma empresa privada. Qual que é o limite do tratamento que aquela empresa pode ter? Porque o órgão público ele tem acesso a dados
por interesse nacional, e aí ele tem outras bases legais que ele pode utilizar. Defesa nacional, interesse, casos de guerra, essas A questões. gente pensando no princípio da publicidade dos atos processuais dos processos, quer dizer, a gente como token consegue acessar o PJE e a exceção dos processos que são segredos de justiça estabelecidos em lei, a gente consegue ter acesso aos autos completos. A gente vê nome, CPF, endereço, tudo. Documentos pessoais. Você acredita que a LGPD pode acabar influenciando de certa forma, ou melhor, limitando um pouco mais essa publicidade dos processos que hoje, ainda mais com o processo eletrônico que a gente tem acesso, ou aí seria um legítimo interesse em deixar os processos eletrônicos na íntegra à disposição de quem quer que tenha o acesso pelo token? Não, aí eu acho que não, acho que não vai limitar, até porque o processo é público, né? Assim como qualquer um de nós, exceto processos que tramitam sob sigilo, independente de ser advogado ou não, a pessoa, antigamente você poderia ir no fórum, pedir o processo físico e olhar, você não precisava ser advogado para isso. Então, pela publicidade mesmo do processo, isso não vai ser feito. O que acontece? É a mesma coisa, a Giovana colocando o seu Facebook lá, que tem meu nome, a foto, filhos, marido, tem tudo lá. Eu estou deixando público para que as pessoas tenham acesso e vejam aquilo. Então, num processo, as pessoas podem ler e saber aquele dado. A questão não é ter acesso nesse momento. A questão é o que eu vou fazer com aquele dado que eu tive acesso. Eu liberei um acesso público, mas eu não liberei que vocês peguem meus dados para utilizarem para qualquer outra finalidade. Aí vem, na verdade, os cookies, que a gente acaba liberando tudo, né? Porque a gente só vai aceitar e a gente não lê. Mas... inclusive os cookies tiveram que mudar, aquelas políticas de cookies, porque a lei fala o seguinte, agora não tem nada aceitação genérica mais não. Consentimento, para você ter como base legal para o tratamento um consentimento, ele tem que ser específico, não pode nem ter previamente marcado o xizinho mais não. Eu não posso ser assim, tudo xizinho e eu desclico se eu não quiser. Até isso eles colocam, você tem que clicar naquilo que você quer, não pode vir tudo Você está dizendo aqui, agora eu estou tirando para um negócio interessante. Os sites europeus, os portugueses, espanhóis, ingleses, a grande maioria deles, inclusive os grandes portais de notícia, quando você entra, abre uma tela gigante, eu também não leio porcaria nenhuma, marco tudo para entrar e para ler o que eu quero ler logo, e realmente isso não era comum e não é comum nos nossos sites assim. Mas realmente agora que você está falando, então isso é em razão da LGPD deles. O GDPR, né? Mas foi porque eles obrigaram a mudar. Já teve empresa que foi multada porque entenderam que a política de cookies nova, que já tinha sido alterada, também não estava boa o suficiente, não estava clara o suficiente para o titular do dado, como que o dado dele estava sendo utilizado. Tá? Eles brincam que tem dois tipos de cookies, né? O cookies de marketing. Cookies, o que é? Você pegar o que a pessoa está acessando para usar aquilo ali de outra forma. Então, tem o cookies que você pega o que a pessoa está acessando no seu site para fim de marketing e tem o cookie que você pega simplesmente para dar uma sensação melhor, talvez, para a pessoa dentro do seu site. Então, eu estou lá no site da Amazon fazendo uma compra. Eu coloquei um monte de coisa no meu carrinho. Isso é um cookie que vai deixando ali minhas preferências e aí, na hora que eu voltar lá, já está salvo para não precisar guardar aquilo ali toda vez. Mas o que aí a Amazon tem que me pedir autorização para usar essas minhas compras para me oferecer novos serviços, que aí é o cookie de marketing. Então, o primeiro, você não precisa autorizar. Ele vai existir independente de você autorizar ou não, porque é só uma ferramenta que melhora a prestação do meu serviço. Eu não estou fazendo nada contra você, eu não estou violando nada, então não tem nenhum problema. O cookie de marketing é que agora tem que ser autorizado. Então, quando você entra lá e está falando assim, tem alteração na política de cookies, pode ter certeza que vão usar aquilo ali para começar a te oferecer coisa, vai voltar a pipocar aqueles negócios. Eu olhei uma televisão semana passada, até hoje aparece televisão lá para mim. Então, é isso que a gente está falando. Esses cookies de marketing, ou que a pessoa quer compartilhar, porque isso acontece muito, com compartilhamento de informações, ele tem que ser informado. Ainda que eu não te dei o consentimento para tratar, ainda que você tenha tratado por legítimo interesse, por lei, por contrato, pelo que for. Se você tratou meu dado e compartilhou com terceiros, eu posso entrar e te mandar uma pergunta. Falou, empresa X, eu, Giovana, quero saber. Quais dados meus você tem? Por que você tem? Qual que é a base legal? É consentimento? Eu quero saber que dia que eu te dei o consentimento. Não é o consentimento? É lei? Qual lei?
Eu quero saber qual que é a finalidade que você está usando, eu quero saber com quem que você está compartilhando meus dados. E a verdade é que todo mundo compartilha dados com alguém. Porque só de você salvar na O tempo nuvem, todo. se você salvou na nuvem, você tem um contrato com aquela empresa que está armazenando seu dado na nuvem. Então, a verdade é que você está compartilhando em nuvem com uma pessoa que nem está no Brasil, né? Alguém que está lá fora. Então, e o compartilhamento internacional é mais ainda tem que ser informado. Então, assim, o que as empresas também têm que ficar atentas é que qualquer pessoa pode entrar em contato, e aí vem a figura do DPO, que é o encarregado, ele que vai ser o contato. Quando o titular entrar em contato, falar, eu quero saber quais dados meus você tem. Você tem um prazo para poder responder, você tem que responder de forma gratuita para o seu titular, a menos que ele exija que queira ser em forma impressa, você pode cobrar a impressão e tal. Mas se você puder determinar a forma do retorno, um e-mail, tem que ser gratuito, você tem um prazo para responder. E se você colocar que sua base legal para ter aquilo ali é o consentimento, se prepara, porque você vai ter um monte de coisa para resolver. Você vai ter que falar que dia que ele consentiu, se você explicou a finalidade, durante quanto tempo você vai guardar aquilo ali. Porque, por exemplo, depois de um ano, para que você quer aquele dado meu ainda? Você continua querendo? Então, eu posso revogar meu consentimento a qualquer hora. Eu fui numa das reuniões da comissão da OAB que a gente teve, de proteção de dados, a gerente jurídica de uma grande empresa aqui de BH, ela falou que ela já está tendo problemas das pessoas ligando e falando, eu quero saber quais dados meus vocês têm. Aí eles falaram, eu tenho o seu e-mail, telefone, nome e tal. Aí ela, então tá, mas eu acho que não faz sentido você ter meu telefone, porque se você já tem meu e-mail, já é o meio de contato seu comigo. Eu quero que você delete o meu telefone. Não quero mais que você tenha meu telefone. Aí eles foram lá e deletaram e mandaram uma declaração de que ele não tinha mais aquele dado no sistema. A pessoa entrou em contato e falou assim, não, essa declaração não serve para mim. Me prova que você não tem mais meu dado. Sim. Eles chegaram a tirar um print da tela mostrando que quando fazia pesquisa no nome da pessoa, não vinha mais o telefone. Isso vale para aquelas empresas de cobrança que ficam ligando, que eles conseguem o telefone, sabe Deus da onde? Você vai entrar em contato com eles e vai falar que tipo de dado. Primeiro, por que você tem meus dados? Quais dados meus você tem? Quais dados meus? Você pode perguntar qual que é a base legal para o tratamento, porque se eles falarem que foi consentimento, aí eles vão ter que justificar de onde que eles tiraram esse consentimento. Se eles falarem que é por contrato, você vai falar, ok, mas quem compartilhou com você esse dado? Porque eles têm os dados, o problema não é quem liga, o problema é quem te passou o dado para ligar. Né? Então, alguém disponibilizou o telefone para te ligar. Por que razão passou? É um contrato e a pessoa me passou isso. Então, quem passou meu dado está errado. Aquela pessoa não poderia. Ele era o controlador do meu dado e saiu distribuindo meu dado. Eu vou atrás de quem está fazendo aquilo. Mas para essa pessoa, se ela não te justificou, você vai falar, eu quero que exclua. Eu não te dei consentimento. Se ela falar que a base legal dela não é o consentimento, que é contrato, que é lei, e você entende que está incorreto, justiça, aí que vem. Esse é o problema. Então, aí você vai num PROCON lá, o PROCON, quando você entra no PROCON de São Paulo, já tem lá. Não tem justificativa para ter meus dados, por exemplo. E aí, a pessoa vai começar a justificar. Então, assim, é um problema porque a gente não tem hoje a burocracia necessária para comprovar o que eu faço. Todo mundo trata dados, todo mundo lida com isso no dia a dia, mas a gente não tem registrado de onde surgiu tudo isso e é isso que a lei quer. Eu brinco que, infelizmente, hoje é uma lei que vai te obrigar a ser mais burocrático nas suas coisas. Não estou falando que tem que ser em papel, mas tem que estar registrado em algum meio. Quando a gente fala em burocracia, é criar procedimentos, né? Exatamente. Aí é POP para cá, POP para lá. Procedimento operacional padrão disso, daquilo, e tem que ter. Porque é isso que vão te exigir. Na hora que alguém entrar na justiça contra a sua empresa, por exemplo, e te perguntar como que você teve acesso a isso? Eu tive acesso por conta disso, esse tipo de dado, quem tem acesso dentro da minha empresa? Só essas pessoas que ocupam esses cargos. Esses cargos já têm, inclusive comigo, um contrato de confidencialidade específico. Todas essas pessoas passaram por um treinamento. O treinamento não tem nem 6 meses, então a gente tem um treinamento atualizado. Além disso, fizeram cursos online sobre segurança da informação. Então, são pequenas atitudes no nosso dia a dia que não necessariamente vão custar alguma coisa, mas que demonstram que a gente está preocupado com o dado pessoal. Mas o que vai custar burocracia nesse começo é o mapeamento do seu dado e você apurar o que está acontecendo. Porque isso aí você vai ter que ter registrado. Isso aí tem que ter um relatório de quais dados pessoais a sua empresa lida, quem lida, por que lida. E aí você vai até ver se tem alguma coisa que valeria a pena mudar ou não.
A gente tem uns sites, uns portais que vivem de pegar dados de outros e divulgar. Então tem o Jus Brasil, tem um famoso que divulga os currículos e tal. Esses sites agora também vão ter que ter muito cuidado na hora de expor essas informações, né? Aí eles vão ter que ver, porque eu não acho que nesse caso entra Eu já legítimo. vi casos, inclusive, no Jus Brasil, desculpa te interromper, de inclusive processos de segredo de justiça, ou inclusive processo trabalhista, eles divulgarem lá o reclamante, reclamado, o número do processo, ornamentos. Isso É um dado público, porque se você joga, você não consegue achar um processo trabalhista se você pergunta na Justiça do Trabalho, o Gustavo tem, né, um processo trabalhista em nome dele? Não. não acha. Mas se você joga no Google hoje, você acha, porque qualquer publicação que sai no nome do seu nome. Então, vai sair o processo do Gustavo. Sai lá no Diário Oficial. Aí é uma situação que a gente vai ter que ver, porque eles tiveram acesso público. Porque eles no caso do reclamante, porque o que me vem na cabeça é o seguinte, aquela empresa fala assim, pô, eu não vou contratar esse cara, não, porque ele já teve uma ação trabalhista com a outra. E aí, essa empresa pode entrar lá no escavador, no Jus Brasil, e achar, opa, esse cara tem ação. Então, eu estou imaginando que os reclamantes hoje podem procurar essas empresas e dizer, olha, por que você tem meus dados disponíveis aí? Quem te deu? Ah, eu peguei no Diário Oficial. Tá, mas eu quero que tira. Pode ser, né, um caminho interessante. É uma grande discussão isso, se tem que tirar, não tem que tirar. A gente não sabe como é que vai caminhar, né? Assim, de efeito prático, né, pensando, né, numa empresa te procurando, num consultório, no médico, se você diz que tem uma autoridade responsável, uma autarquia regulatória e responsável por fazer essa fiscalização. Quando a Anvisa, que também é uma autarquia regulatória, que as pessoas ligadas à saúde, quando ela vai em alguns locais, para ela entender esses procedimentos, as burocracias, ela costuma exigir, ou até a própria pessoa costuma apresentar para comprovar que o fez, um manual de boas práticas. Então ele tem lá, encadernadinho, um manual de boas práticas, dizendo, olha, não, aqui é seguro, porque a minha matéria-prima desce nesse cano aqui de alumínio, que ele é limpo. Enfim, aí tem lá um RT que assina para o fiscal não ter que ir lá e olhar se é de alumínio mesmo, enfim. Cria-se esse manual de boas práticas. Talvez um caminho para eventual fiscalização e para as empresas poderem se resguardar seria elas produzirem um manual de boas práticas no tratamento desses dados? É como se fosse um manual de boas práticas. Esse mapeamento dos dados, ele vai te levar a umas informações de quem lida com o quê. Então, esse é um documento formal que você vai ter que ter, porque aí você vai mostrar, olha, isso aqui foi feito no dia tal, eu já sabia que esse dado pessoal era tratado por fulano, ciclano, e o que a gente fez com base nisso. Porque aí depois a gente fala, o ideal é esse relatório que vem também com boas práticas, porque ele vai apontar o que precisa ser melhorado e o que não precisa. O ideal é que venha acompanhado também por uma política de segurança da informação. E aí, essa política pode muito bem se basear também no que esse relatório te deu. Esse manual, que pode ser um manual de boas práticas, no que esse manual ofereceu para você, você vai desenvolver a sua política de segurança da informação. Toda política de segurança da informação, ela tem alguns pilares. A ISO 27002, se não me engano, 27001. Ela tem várias diretrizes de como elaborar uma política de segurança da informação, tá? Então, ela já te fala bem como é que você pode fazer. Mas tem uma parte lá que é muito claro que ela fala, olha, foque no que você faz, no que você atua diretamente. Então, eu acho que nesse capítulo em que você vai falar as questões práticas que você não quer ou que você precisa que sejam observadas, volta muito para esse manual de boas práticas, tá? A gente fez lá no escritório uma política de segurança da informação e pequenas atitudes eu fiz questão de constar. Por exemplo, você não pode salvar arquivos pessoais no computador do escritório, vocês não podem utilizar e-mail do escritório para nenhum fim particular, toda a diretoria, os sócios do escritório têm acesso ao e-mail seu, justamente para verificar. E isso é por quê? Porque um e-mail particular que chega lá, a pessoa clica num link, aqui dali dispara um vírus. Um arquivo particular que a pessoa está acostumada a salvar lá, entra num pendrive e aquele pendrive estava maculado, tá? A gente colocou lá, por exemplo, pendrives. Pendrives não podem ser utilizados no escritório, somente os tokens de trabalho. Uma coisa muito comum, e aí sim, eu fiz um treinamento e eu coloquei umas perguntas no final do treinamento, situações práticas, né? Então, eu perguntei lá, você está lá você trabalha num prédio comercial e você achou um pendrive lá no elevador escrito assim, urgente.
ou importantíssimo. E aí você foi lá, o que você faz com esse pendrive, né? Pra você ter uma ideia, 50% das pessoas falou que colocaria o pendrive para ver o que é. O brasileiro é curioso, né? E esse é o pendrive que mais vai levar vírus para dentro do seu trabalho. Quando você coloca alguma coisa nesse sentido, é que vira é que as pessoas põem, né? Confidencial, Ah, sigiloso, não clique aqui. Aí você clica. particular, íntimo, aí que põe mesmo, né? Aí, assim, nessa hora é que vem a engenharia social. Pra você ter uma ideia, quem foi, meu professor na faculdade deu exemplo de chegar numa situação em que uma pessoa fingiu que estava passando mal no prédio, levaram ele para dentro da empresa, porque ele estava passando mal, socorreram ele, levaram para dentro da empresa, o cara dentro da empresa deixaram ele sozinho, ele espetou um pendrive e disparou o vírus lá dentro. Então, assim, parece filme, né? Nós somos aquele filme americano, cheio de coisa estranha, mas a realidade do mundo é essa. E isso aconteceu numa empresa no Brasil. Então, assim, Está muito próximo. Outro dia, uma mulher simulou que está passando mal, levaram ela aqui em Minas Gerais, Alfenas, de fora, sei lá, e ela roubou um bebê. Nossa, tá vendo? Que horror. Ela entrou e saiu com o bebê. Assim, Giovana, daqui a pouquinho o Instagram vai derrubar a gente tem mais ou menos uma horinha. E aí eu queria, nesse finalzinho, aproveitar para o seguinte. O tema é muito interessante. Eu estou enxergando que os escritórios de advocacia, os advogados, os profissionais de TI que enveredarem por essa seara vão ter muito trabalho, porque realmente da empresa de uma pessoa a empresa de 1 milhão de funcionários, alguma coisa vai ter que ser feita. Algumas mais simples, diante da complexidade dos dados recebidos, outras de maneira mais complexa. Então, eu queria aproveitar esse momento para, caso as pessoas, e aí acaba que a senhora a gente não aprofunda, enfim, é um bate-papo só para a gente compreender mesmo um pouquinho da legislação. Se as pessoas quiserem conversar com a Giovana, ou eventualmente até contratar o seu escritório, a sua empresa, para cursos, para o manual de boas práticas, para consultoria, enfim. Como que eles chegam até você? Olha, pode estar meu Instagram, meu LinkedIn, é Giovana Vigil, é o inverso, tá? Pelo meu LinkedIn, lá vocês vão ver também, vai estar o vínculo até do LinkedIn do escritório, que é a DCNC Advogados. Então, também, independente de ser comigo ou qualquer outro advogado, meus sócios do escritório, a Flávia e o Rafael, super aptos a conversar, a gente vai agendar sobre esse assunto. O site do próprio escritório, que é dcncadvogados.com.br. E-mail, pode mandar e-mail para contato@dcncadvogados.com.br. E aí, Gustavo, qualquer pessoa que te contatar, eu estou autorizando, estou dando meu consentimento. Eu te fiz agora o seu consentimento para eu colocar esses dados aqui na descrição. Pode. E se entrar em contato com você, aí no WhatsApp você pode mandar meu telefone, meu contato. Estou autorizada a compartilhar os dados sensíveis. Sensíveis não, são só dados normais. São dados normais. Sensíveis estão ligados à saúde? Religião, entidade... Você falou questão religiosa, sindical, política? Sindical, político, biométricos. Então, para biometria, que a gente entra até no nosso prédio, para entrar aqui eu tenho biometria, isso é um dado sensível. Rosto da pessoa, dados físicos são sensíveis. Então, câmeras de segurança, tomar muito cuidado, porque a gente não pensa nisso, mas a câmera de segurança é um dado. E aí, naquele seu relatório que você está colocando quais dados você lida, ninguém lembra da câmera de segurança, mas ela existe, ela tem que ser incluída lá, tem que ter uma autorização de imagem dos seus funcionários. Seu funcionário é um dado pessoal que você lida. Ainda que você tenha um funcionário, todos que você já teve na sua vida, que você ainda tem lá no seu arquivo morto, a ficha de registro, a contabilidade que te atende, tem acesso a dados pessoais, que você é o responsável e não só a contabilidade. A contabilidade também, mas você é. Então, assim, tem coisa demais. A Júlia fez um comentário interessante, ela é estudante de Direito da PUC, está formando agora, ela vai assistir de novo com um caderninho para anotar as questões. O Jorge Tioli, advogado de Campinas, está lamentando, pegou só o final, mas ele vai assistir, esse vídeo vai baixar, vou botar ele no YouTube. E o Beca, uma honra, o Beca está aqui, de Santa Catarina, de Florianópolis. Ele fez uma pergunta que você já respondeu, mas pela honra de ter o Beca aqui, você responde rapidinho antes de derrubarem a gente. A proteção envolve todo tipo de cadastro de informações ou apenas aspectos virtuais?
Todo tipo. Falado, escrito, acessei, salvei, tá no meu arquivo morto, tá num pendrive. Inclusive aquele rascunhozinho do lado do telefone que você bota lá. Rascunho que você só amassa e joga no lixo, e qualquer pessoa desamassa e acessa. O rascunho que você virou a folha e achou que não vai mais precisar. Aquilo ali é vai um usar dado de pessoal. rascunho depois, aquele dado pessoal tá ali atrás. Bem Tá errado. grudado ali, tá errado. Tem que tomar cuidado, não poderia estar ali. E isso é muito comum, tá, gente? Ninguém lembra do que está no verso do rascunho, mas o verso... pessoal adora pegar aqueles papéis de rascunho grande, aí manda cortar, aí faz uns bloquinhos tipo esse aqui mesmo, né? E bota do lado do telefone para você anotar. Aí chega qualquer pessoa lá, você ainda entrega para ele. Virou de gente atrás. Tem às vezes até dados que você imprime mesmo. Receita antiga, coisa assim. Não vou jogar isso fora, não vou usar de papel de rascunho. E aí tá lá no verso. Os próprios escritórios de advocacia. Atrás, né? Vem só um xizinho atrás. Os próprios escritórios de advocacia, competições que foram descartadas por algum motivo, tem ali a demanda da pessoa, os dados, a qualificação. É interessante. É o que eu estou dizendo. Eu estou enxergando um horizonte aí de muito trabalho e os escritórios profissionais que até se especializarem para serem DPOs, né? DPO, eu também não gostei de encarregado. Nada contra, senão o pessoal vai falar que tá sendo... Não, nada contra o encarregado da construção civil. Mas parece, né? Então, talvez o DPO... Talvez a gente tem um ouvidor, então é uma situação, uma atividade até análoga, né? Ouvidoria, enfim. Eu gosto mais do termo DPO. Giovana, valeu demais, foi muito legal. Lembrando que eu vou baixar esse vídeo, vou colocar no YouTube, então todo mundo vai ter acesso para poder ver quando quiser. Ele fica aqui no IGTV também. Então, se as pessoas quiserem assistir o IGTV depois, vão ficar aqui. E aí, naturalmente, a Giovana já me autorizou, eu vou colocar os dados de contatos dela ali, ok? Giovana, valeu demais. Bom dia para você, bom descanso. Um beijo no Rafael e nos meninos. Pode me ligar. Beijo. Fechou. Vocês também aí. Boa tarde. Bom dia. Tchau, tchau. Bom dia. Tchauzinho.